Bem-vindo a todos nessa semana do Seminário de Geometria Algébrica e Foliações. Hoje é um prazer apresentar meu colega, o Matheus Figueira. Matheus fez o mestrado na UFMG e agora é estudante de doutorado aqui do IMPA, sob a supervisão do Jorge Vitório. E hoje ele vai falar de extensões e restrições de foliações holomorfas. E é isso, é com você, Matheus. Opa, boa tarde, obrigado, Odds, pela apresentação. Hoje eu vou falar um pouco sobre as extensões e restrições de foliações holomorfas. E primeiro, vamos definir foliação, né? Se eu pego uma variedade holomorfa, de dimensão n, a grosso modo, uma foliação em x é uma decomposição de x em uma união de junta de subvariedades de dimensão k, que a gente chama essas subvariedades de folhas da foliação. Aqui eu separei duas figuras que representam uma foliação, no primeiro caso, é uma foliação no toro, né, dada por um campo linear, e aqui uma foliação por hiperplanos num espaço. A gente também, às vezes, define a foliação como codimensão n menos k, né, para referir a codimensão das folhas na variedade, em relação à variedade. Vamos definir de maneira mais precisa agora a foliação de codimensão 1. Se eu tenho uma variedade projetiva, complexa, x, e eu pego o feixe de formas, x, diferenciáveis, né? Então, uma foliação singular de codimensão 1 em x é um objeto f, né, dado por essas coleções aqui, essas três coleções. Primeiro, eu tenho uma cobertura, essas U-alfas são uma cobertura de x. Essas ômega-alfas são formas não identicamente nuas em U-alfa, integráveis, né, que satisfazem essa relação. E essas G-alfa-beta, elas são funções que não se anulam, definidas em U-alfa interseção beta. E quando o alfa interseção beta é não vazio, elas fazem a transição, né, que faz essa relação de transição das foliações. Então, tipo, eu tenho, digamos, defino uma foliação em cada um desses abertos e qual ela com essas relações, né? Eu denoto por SING-F o conjunto singular da foliação, que é a união das singularidades de cada um desses ômega alfa. E é possível mostrar que eu sempre posso supor que as componentes irredutíveis desse conjunto singular têm codimensão maior ou igual que 2. Transição de alfa beta, elas formam um cociclo multiplicativo. Então, elas formam uma classe cohomológica, né, e que define um fibrado linha em X. Esse fibrado ele é intrinsecamente definido por F, a gente denota ele por NF, e é chamado de fibrado normal de F. Essas relações ômega alfa igual a multiplicação por G, ômega beta, em o alfa interseção o beta, define uma seção global desse fibrado, e define a foliação a menos de multiplicação por função em x que nunca se anula. Agora vamos definir foliações por curvas. Uma foliação por curva, né, numa superioridade projetiva, é dado por uma coleção de abertos, né, U, que cobrem x, e campos VI, não identicamente nulos, e que na interseção desses U e o J, eu tenho essas F e J que fazem a transição, né, desses campos. Então, cada um desses VI define a foliação nesses abertos, e essas relações me dão que as folhas colam, né, na interseção. O conjunto singular, da mesma forma, é dado pela união do conjunto singular desses VIs, né, e na interseção a gente tem que, claramente, que as singularidades coincidem, né? E a gente também sempre pode supor que o conjunto singular tem codimensão maior ou igual que 2. Novamente, essas F e J definem um fibrado linha,
que a gente chama de fibrado cotangente, e é denotado por TF asterisco. Essas relações VI, FJ, VJ, na interseção de UI com o J, nos dão uma seção global nesse fibrado que define a foliação a menos, novamente, por multiplicação, por função que nunca se anula em X. Quando a dimensão da minha variedade X é 2, foliação por curva são foliações de codimensão 1. Então, essas duas definições coincidem. Agora, vamos falar de restrição de foliações. Né? Se eu tenho uma foliação F, foliação homórfica de codimensão 1 no espaço projetivo, Pn mais 1, e eu tenho uma hipersuperfície X, não singular, tomando a inclusão natural, X em Pn mais 1, dizer que F é transversal a X é dizer que, se eu pego um ponto P em X, a gente pode achar uma pequena vizinhança de P em Pn mais 1 e uma forma homórfica ômega P que gera F nesse aberto. E tal que a codimensão do conjunto singular da restrição de ômega P é maior ou igual que 2. Nesse caso, a foliação gerada por todas essas restrições, você pega todos os pontos, faz a restrição de todos esses ômega P, e você tem que o conjunto singular tem codimensão maior ou igual que 2, e você consegue definir a foliação. Em X agora, tinha uma foliação em Pn mais 1, estou definindo uma foliação em X via essa restrição. Então, existe uma série de perguntas que a gente pode se fazer com essas definições em mente. A primeira que a gente pode fazer é... Bom, eu tenho uma foliação de codimensão numa hipersuperfície no espaço projetivo. Sobre quais condições essa foliação é a restrição à hipersuperfície de uma foliação de codimensão 1 definida em todo o espaço. Né? Então, se eu tenho uma foliação numa hipersuperfície, será que ela é a restrição de alguma foliação vindo de todo o espaço? Se, de fato, eu consigo sempre essa extensão, né? Que a foliação em todo o espaço, restringe-me da foliação inicial. Será que existem outras formas de eu estender? Ou ela é única, né? Num artigo que o Servot publicou em 2013, ele fez uma série de perguntas sobre esse tema. Em particular, ele perguntou se a existência incondicional de extensões de foliações de uma superfície X para espaço projetivo implica que de X de fato é linear. Ou seja, se eu sempre consigo estender minhas foliações numa hipersuperfície, isso implica necessariamente que essa hipersuperfície é um hiperplano? Né? Bom, eu com o professor Jorge, a gente conseguiu dar uma resposta positiva, no caso de P3 em uma superfície, né? Que realmente todas as foliações se estendem numa superfície, em P3, somente se ela é de fato um plano. Tá? A ida desse teorema, né, se eu pego o plano, eu sempre consigo estender por essas extensões triviais que, bom, a gente pode tomar, por exemplo, o plano sendo... Aqui eu posso fazer para Pn mais 1, não precisa ser 3, essa extensão sempre existe. Eu posso pegar o plano sendo os zeros de xn mais 1, e eu pego a projeção no ponto P, sendo no ponto P esse ponto. Aqui. E a gente, então, pode fazer o pullback da foliação no plano, tá? Como esse mapa aqui é racional, esse pullback ele é bem definido em Pn menos o ponto de determinação que é P. Mas por teoremas de extensões, Rastogs e tal, a gente consegue sempre definir ela em todo o Pn mais 1. Tá? Então, essa é a chamada extensão trivial. Tá? Eu sempre consigo fazer isso. Agora, para provar a recíproca, a gente vai falar um pouco de índice de Balbot, tá? Então, seja F uma foliação de codimensão 1, uma variedade lisa X, eu tomo Y, uma componente irredutível do conjunto de codimensão 2 de SING-F,
e a gente denota esse conjunto das componentes redutivas de codimensão 2 por SING e asterisco F. E se eu pego um ponto P, né, em Y, né, um ponto liso de Y, a gente pode encontrar uma onforma definindo F em P, chamar de ômega P, e uma pequena bola, a gente pega uma pequena bola centrada em P, né, contida em X. A gente define esse conjunto, SBP, sendo a bola, interseção com o conjunto singular, né, e isso de fato é uma subbola dessa bola inicial. E também a gente pega essa BP, que é a bola perfurada menos o conjunto singular de codimensão maior ou igual que 2. E a gente sempre pode, isso aqui é uma coisa que a gente tem nos artigos de bot e tal, a gente sempre consegue pegar essa 1,0 forma suave, tal que a derivada de ômega p é igual a beta ou ed de ômega p. E a gente define o índice de Balbot sendo essa integral, o índice de Balbot em y, essa componente redutiva de codimensão 2. É possível provar que essa integral, esse índice, não depende nem do ômega que a gente escolheu, nem do beta, e do ponto P escolhido em Y, ou seja, é um índice que, para todo ponto P, só depende da foliação e numa vizinhança do conjunto singular, do Y, né, dessa componente. Aqui a gente tem a fórmula de Balbot, né, que nos dá uma relação entre esse feixe, né, que é a primeira caixa de Scherner ao quadrado, vai dar essa soma dos índices de Balbot nas componentes irredutíveis de codimensão 2 de SING-F, né? Esse aqui é o dual de Poincaré desse fechado do irredutível de codimensão 2. Se eu pego, por exemplo, essa definição do índice de Balbot e aplico ela num componente redutível de codimensão maior ou igual que 2, esse índice é zero. Tá? Isso vai ser importante depois na nossa demonstração. E, bom, a gente sempre pode, a gente pega uma foliação em Pn mais 1, a gente sempre consegue encontrar uma componente irredutível de codimensão 2, tal que esse índice é diferente de zero. Exatamente porque essa classe ela é diferente de zero. Tá, agora vamos voltar ao caso de superfícies, né? Seja F uma foliação em P3 com feixe normal NF e G uma foliação na superfície X. A gente supõe que G é a restrição de F. A gente tem dois tipos de singularidade em G. O primeiro tipo de singularidade é que essa singularidade também é uma singularidade de F. E quando essa singularidade não é uma singularidade de F. Tá? No primeiro caso, a gente tem que essa singularidade é o produto da interseção de X com um conjunto singular de F. Né? E como a codimensão do conjunto singular de G é maior ou igual que 2, de fato essa interseção são pontos isolados. Além disso, o cálculo do índice de Balbot de G em P é o mesmo do cálculo de Balbot de F na componente irredutível Y, que contém o ponto P. Tá? Eu vou fazer um desenho depois para ficar mais ilustrar melhor. E as do segundo tipo, quando o P não é uma singularidade de F, essas singularidades são produzidas pela tangência de F com X. Né? E, novamente, a gente tem pontos isolados, e como isso não é uma singularidade de F, a gente tem também que o índice de Balbot de G em P é zero. Tá? Eu vou fazer uma pequena ilustração do que está acontecendo. A gente tem a superfície. Opa. Nós temos aqui singularidades da superfície, da foliação, certo? E eu tenho foliações que são a interseção com um conjunto singular, tá?
da foliação em Pn mais 1. Aqui, no caso, é P3, que é X. E eu tenho as singularidades que não são singularidades de AF em P3. Elas são a tangência da foliação com a superfície, que forma essa singularidade. E aí o cálculo do Balbot aqui é o mesmo cálculo do Balbot nessa componente, e aí vai dar o mesmo, o índice vai ser o mesmo. E aqui, no caso, vai ser zero, porque aqui também o índice num ponto não singular é zero. Então, eu vou dar essa proposição, eu coloquei a proposição 1, ela prova o teorema. Só que parece que as hipóteses dela são um pouco artificiais, né? Mas, de fato, nós vamos conseguir que não, é uma foliação que de fato, cumpra todas as hipóteses dessa proposição. Então, vamos lá. Seja G uma foliação lisa em X2, né, contínua P3, distinta de um plano, tal que toda singularidade de G tem parte linear invertível e quociente de alto-valores diferente de menos 1. Dizer que o quociente de alto-valores é diferente de menos 1 é o mesmo que dizer que o índice de Balbot é diferente de zero. Depois eu vou explicar por quê. Além disso, a gente assume que uma das singularidades de G tem índice de Balbot distinto das outras singularidades. Então, essa G não se estende. Ou seja, eu estou produzindo aqui, estou falando que existe uma foliação com essas características, e essa foliação ela não se estende a uma foliação em P3. Né? Se o X não for um plano. Se for um plano, toda a foliação, como eu já mostrei antes, se estende. Bom, primeiro, vamos supor que é por absurdo que de G se estende, né? De fato, é uma foliação F em P3. Pelas hipóteses, existe um ponto P, né? no ponto singular de G, tal que o índice de Balbot de P é diferente do índice de Balbot em qualquer outra singularidade. Então, eu pego Y, uma componente irredutível desse conjunto singular de F, de codimensão 2, tal que o P está contido A. Porque se o índice se não tivesse essa componente, o índice seria zero, e que não é o caso, né? Que nenhuma das singularidades tem índice de Balbot zero. Como todas essas singularidades distintas de P, né? Tem índice de Balbot diferente de P, isso quer dizer que essa componente irredutível Y só intersecta X em um ponto, que é o ponto P. Como essa interseção é transversal, a gente tem que, de fato, então, essa interseção é um ponto, que é o produto dos graus por teoria de interseção, de Y com X. Então, de fato, X tem que ser um plano. Novamente, eu vou fazer aqui uma ilustração do que está por trás desse teorema. Eu estou com a minha superfície. Eu tenho minhas singularidades. Tá? Como o índice de Balbot dela são todos diferentes de zero, eu tenho as componentes do conjunto singular de F, que é a foliação de cima, que intersectam essas singularidades. Mas eu tenho por hipótese, tem uma foliação que o índice de Balbot é diferente das outras. Essa componente Y, que intersecta essa singularidade, não pode intersectar outras novamente X, né, em outra singularidade. Porque o índice de Balbot desse ponto aqui é diferente desse. Então, eu só tenho uma única interseção. Então, a interseção de Y com X é apenas um ponto. E aí, então, a interseção é 1, e por teoria de interseção, isso é o produto dos graus. Né? Então, o grau de X é 1. E aí, assim, a gente prova o teorema. Claro, tem que mostrar aqui agora que, de fato, existe essa foliação com todas essas características. Né? Então, vamos lá, vamos provar que, de fato, existe uma foliação na superfície que tem
Todas as singularidades têm parte linear invertível, quociente de alto valor é diferente de menos 1, e uma das singularidades tem índice de Bobot distinto de demais. Vamos definir uns conjuntos primeiro, que vão nos ajudar a provar isso. Vamos pegar um feixe amplo L, e a gente toma o conjunto das foliações que tem feixe cotangente LK, tá? Que é esse conjunto aqui. Esse é o espaço das foliações com feixe cotangente LK. E o K bem grande, já que ele é um amplo, a gente pode tomar o K suficientemente grande para ser muito amplo. E a gente toma esse conjunto S, contido em X cartesiano FOL LK. Dessa forma, é o conjunto dos pontos X de foliações F, tal que o X é uma singularidade de F. E tomando o ponto P em X, a gente define o SP, sendo a dupla, né, XF, sendo X um ponto em X que é singularidade de F, e F uma foliação que tem P como singularidade. Um lema que está lá no artigo do Jorge Consides, né, esse artigo, nos diz que esses conjuntos SSP, de fato, são subvariedades suaves e irredutíveis, e a dimensão delas coincide, a dimensão de S coincide com a dimensão das foliações, com feixe cotangente LK, e a dimensão de SP coincide com a dimensão das foliações com feixe cotangente LK, com uma das singularidades sendo P. Agora vamos definir um mapa de Bott, né? Se eu pego uma foliação F em uma superfície lisa produtiva X, se P está no conjunto singular de F, e tem parte linear invertível, a gente toma os autovalores, né, lambda 1, lambda 2, e a gente pode calcular o índice de Bobot sendo o quociente dos altos valores, a soma, né, invertido, mais 2, que é a mesma coisa que pegar o traço do determinante de um gerador local de F, né, o V, de área F em P, ao quadrado, dividindo por determinante dessa derivada. Eu V é um campo gerando F numa pequena vizinhança de P. Essa condição de P ser singularidade de F, com parte linear invertível, define um fechado próprio, né, de S. Né? Então, de fato, a gente consegue definir um mapa racional que vai desse conjunto S, dessa agora subvariedade S, em C, né? Que é tomar uma Fx e calcular o índice de Bobot de X em F. Esse é chamado mapa de Bobot. Quando a gente pega LK, o conormal de F, L sendo amplo, né? Então, essa primeira classe de Scherner ao quadrado aqui desse feixe é diferente de zero. E então, eu tenho que ter uma componente que tem o índice de Bobot diferente de zero. Um ponto lá que vai ter índice diferente de zero. Então, a imagem inversa do zero, o feixe da imagem inversa de zero no mapa de Bott, é um fechado próprio de S, né? Não pode ser o S inteiro. Além disso, o mapa de Bott não pode ser constante. De fato, se eu pego um ponto P, pego o ideal maximal nesse ponto, né, o feixe ideal maximal nesse ponto, eu tenho essa sequência exata, e para K suficientemente grande, né, o teorema de anomamento de Serre, eu tenho que o primeiro grupo de homologia aqui, desse feixe, ele também é zero. Né? E aí eu tenho uma sobrejeção desse grupo de homologia nesse grupo. Só que uma seção nesse grupo, ele pode ser escrita dessa forma, né? numa vizinhança de P, com essas constantes A1, B1, C1, A2, B2, C2, arbitrárias. Né? Então, eu sempre consigo impor qualquer valor para o índice de Bobot numa singularidade. Né? Então, de fato, eu consigo que esse mapa tem que ser diferente em constante. Então, vamos lá, voltando aqui à proposição 2.
ter parte linear invertível em toda a singularidade é uma condição aberta, né, naquele conjunto singular. E o coeficiente de autovalor diferente menos 1, vamos provar que, de fato, isso acontece. Seja ele um feixe amplo em S, como acima, a gente pode supor que esse mapa racional de Balbot é não constante, pelas observações que a gente fez antes. A gente pegar a primeira projeção no conjunto das foliações, isso vai ser projetivo e genericamente finito, porque a fibra geral, né, tem um número limitado de singularidade, né, que é exatamente o anulamento dessa segunda classe aqui. Se a primeira condição não fosse satisfeita, né, a gente teria pelo menos uma singularidade com índice de Balbot diferente de zero, né, para toda a foliação nesse conjunto de foliações. Isto é, se eu pego a imagem inversa do mapa de Bott em zero, tomo o fecho e projeto esse conjunto, ele dá todo o conjunto das foliações. O que é um absurdo, porque a gente teria, então, que, como esse cara tem a mesma dimensão do S, tem que esse fecho aqui é igual ao S. Que a gente viu que é um absurdo, né? O mapa de Bott é não constante e diferente de zero também. Agora, a segunda condição. Que existe uma singularidade em G que tem índice de Balbot distintas demais. Eu pego um ponto P em X. Suponha que para todas as foliações em F, que tem singularidade em P, eu tenho uma outra singularidade que o índice de Balbot é igual ao índice de Balbot de P. Eu pego esse mapa racional, que me dá um ponto em SP, e leva no índice de Balbot de X em F, menos o índice de Balbot de P em F. Bom, como eu estou negando supondo por absurdo que eu não tenho que essa hipótese é satisfeita, né? Então, a imagem inversa, o fecho da imagem inversa é de zero. Quando eu projeto pela projeção no conjunto das foliações, vai me dar todo o conjunto das foliações, que tem singularidade em P. Mas isso implica necessariamente que a dimensão desses conjuntos são iguais, né? E como o SP é irredutivo, a gente conclui que esses dois conjuntos são iguais. O que é um absurdo, novamente, porque, na verdade, ainda não temos absurdo, né? Se a gente pega a fórmula de Balbot, a gente tem que a interseção desses dois fibrados, né? Essa soma. Então, como essa soma ela varia nos pontos de singularidade, todas as singularidades têm o mesmo índice, eu posso apenas colocar o índice em P e calcular, multiplicar pelo número de singularidades que tem, né? Porque isso aqui é um invariante. Variando P, a gente conclui que todos os índices de Balbot, de todas as singularidades, para toda a foliação nesse conjunto, são iguais. Isso é um absurdo, né? Com isso, a gente prova que, de fato, a gente tem essa foliação que satisfaz essas hipóteses. Agora eu vou dar um exemplo de foliações que não se estendem, tá? Para superfícies de grau maior que 3. Eu pego ômega, uma forma de contato de grau zero, que é dado com essa cara, né? Então, a gente sabe, fazendo a conta, a gente sabe que ela é não integrável em P3, e pegando a inclusão de x em P3, a gente pode mostrar vai mostrar que quando a gente pega a restrição dessa forma, ela de fato define uma foliação em x, mas se o grau de x for maior ou igual que 3, ela não se estende a uma foliação, né? Isso aqui não é uma foliação, isso aqui define uma distribuição que não é integrável, né? Então não define a foliação. E isso vem do fato de que esse mapa da restrição das unformas, né, torcido por 2, nas unformas em X, ele é injetivo para grau de X maior ou igual que 3. Então, se eu pego essa forma de contato, restringo, obtenho foliação, quando eu pego todas as
extensões possíveis, essas extensões não formam foliação, né? Porque esse mapa é injetivo. Só pode ser essa extensão vai ser a distribuição de contato, que não é foliação, né? E para provar isso é uma coisa bem simples. A gente pega as duas sequências exatas de restrição do feixe de uniformes em P3, e essa aqui é uma sequência exata natural do feixe de uniformes em X, né? E a gente pega abre sequência 1 como homologia. Para essa sequência exata, a gente tem que esse feixe nx estrela 2, ele é isomorfo a OX de 2 menos o grau de x, né? Quando o grau é maior que 3, aqui é negativo. Quando isso é negativo, esse grupo é zero, né? Então, de fato, o primeiro mapa de restrição, né, aqui é injetivo. Agora, olhando para outra sequência exata, a primeira, a gente tem que esse feixe, ele é isomorfo a esse feixe, né? Então, se o grau de x é maior ou igual que 3, isso aqui vai dar negativo, né? Então, quando o teorema de anulamento de Bott, quando eu pego o H0 desse feixe, ele se anula, né, em P3, e esse mapa aqui ele se torna injetivo. Então, compondo os dois mapas, eu tenho de fato que é injetivo esses dois, essa restrição, né? E aí a gente prova de fato que a distribuição de contato, que é de grau zero, não se estende. Bom, aqui eu separei alguma da bibliografia que eu estudei, né? Algumas coisas sobre o mapa de Bott, a gente pode encontrar nesse artigo do Alcides com Jorge. O problema que eu estudei, eu retirei desse artigo do Servot, né, de 2013, e algumas relações entre o índice de Bobot da extensão e da restrição estão nesse artigo aqui, implicitamente. E é isso, agradeço a todos pelo tempo. Muito obrigado. Bem, obrigado, Matheus. Vamos agradecer ao Matheus.